Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Boa tarde, à direção da rádio e toda a sua equipe. Estamos aqui neste sábado lindo e abençoado por Deus, com gratidão pela companhia de vocês que nos ouvem. E agradecidos à Rádio Três Rios por nos conceder esse espaço para o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Aqui quem vos fala é Ivone Rezende e hoje irei fazer o programa Uma Razão para Viver a convite da instituição e estou muito feliz por poder contribuir com a divulgação da doutrina espírita. Para você que não sabe onde fica a Sociedade Espírita Joana de Ângeles e tem vontade de conhecer, fica aqui o nosso convite. Temos reuniões públicas todas as segundas e quintas-feiras, às 20 horas, e aos domingos temos Escola do Evangelho, às 9h30. Estamos localizados na Travessa Paulino Alves, número 145, no bairro da Vila Isabel. E hoje, meus irmãos, nós vamos falar um pouco sobre a comunicação. O nosso tema do nosso programa é comunicar com o coração. O poder da empatia da empatia na comunicação. Todos nós sabemos, né? A comunicação e a empatia são dois elementos fundamentais para as relações saudáveis, seja ela na vida pessoal, profissional ou espiritual. A comunicação, portanto, é o músculo de qualquer relação e nós precisamos aprender a usar esse músculo. Precisamos aprender a falar. Vocês percebem que a maioria das discussões nas famílias, né, entre os casais, entre pais e filhos, entre amigos, colegas de trabalho, entre professores, é a forma com que nós falamos, o jeito que nós dirigimos as palavras aos outros, ou, às vezes, a falta de comunicação. Às vezes, algo que nós deveríamos falar, podíamos falar, e nós nos calamos. Então, nós precisamos aprender, aprimorar o nosso falar, né? Falar com clareza. Não só a clareza pela dicção, né? Da pronúncia das palavras, mas nós temos que ter a clareza do coração, dos sentimentos, né? Do sentir, né? Com a maneira que nós estamos nos comunicando. Será que nós estamos usando da empatia para nos comunicar? Ou nós estamos falando, às vezes, com grosseria, não estamos usando, né, os nossos gestos de maneira corretas? Então, vamos aqui definir, primeiramente, o que é comunicação. É o processo de trocar informações, ideias e sentimento entre pessoas. E envolve fala e escuta, é a fala verbal e não verbal, né? Eu estou aqui do outro lado e vocês estão aí me ouvindo. Então, vocês é uma comunicação verbal. Eu estou pronunciando as palavras, né? E vocês estão aí me ouvindo. Então, fala e escuta, né? É um processo, né? Que faz parte da comunicação. Clareza e objetividade, então, portanto, nós temos que ter clareza e objetividade ao falar.
respeito pelo outro ao se expressar, e muitas vezes nós não temos esse respeito, né? Nós não respeitamos as outras maneiras de comunicar dos outros. Muitas pessoas não conseguem falar algumas palavras, né? Ou outro idioma. E aí nós criticamos, né? E não é por aí, nós precisamos respeitar a maneira com que os outros falam, né? Como que os outros se comunicam. E vamos definir também o que é empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, entendendo seus sentimentos e perspectivas. Envolve a escutativa, né? Que é o ouvir com atenção sem julgar. Muitas vezes nós até ouvimos as pessoas, até escutamos, né? Até prestamos bastante atenção no que as pessoas vêm nos falar. Mas nós ficamos ali julgando, né, o jeito, a maneira como a pessoa vem nos comunicar. Compreensão emocional, nós precisamos entender que cada um está num grau de evolução. A minha dor é diferente da dor do outro. O que para mim não é dor, o outro é. Então, nós devemos compreender, né, ter essa compreensão da dor alheia, da dor emocional. Uns vão ter os sentimentos mais aflorados, o outro não, o outro vai ser mais frio, né? Como nós falamos, né? Pessoas vão ser mais frias, outras vão ser mais emocionadas com qualquer coisa, a pessoa está chorando, e é normal, cada um é, aflora esse sentimento, porque vai depender da evolução. Cada um tem uma maneira de sentir, né? Acolhimento e respeito à dor ou alegria do outro. Então, nós devemos acolher a dor, né, do outro e também a alegria. Outras vezes, né, as pessoas vêm nos contar coisas felizes, coisas alegres que está acontecendo em suas vidas, vêm compartilhar aquele momento, achando, né, que nós também vamos ficar felizes ao receber aquela notícia, e aí nós ficamos apáticos, né? Não demonstrando a alegria, né? É como, né, existe um ditado, né, que diz assim, nós queremos que todos fiquem bem, mas nunca melhor do que a gente, porque nós ainda somos muito egoístas. Então, quando nós não conseguimos ainda compartilhar, ficar felizes com a felicidade do outro, porque aquele outro não pode ser mais feliz do que eu. Então, nós devemos prestar muita atenção de como nós recepcionamos as alegrias, né? As alegrias alheias. E aí nós vamos lá ter como exemplos de comunicador Jesus. Jesus, quando veio, né, quando veio nos ensinar o seu evangelho, quando ele ensinava, né, as pessoas que conviveram ali com ele ensinava de forma simples. Jesus não usava palavras difíceis, ele até podia, né, como um espírito superior que era, ele podia usar palavras que ninguém talvez entenderia, mas não. Jesus nos ensinou de forma simples, né, e ele usou através das parábolas. O que eram as parábolas? Ele contava histórias, ele ensinava através de histórias do próprio cotidiano da pessoa. Quando ele ia falar com as mulheres, ele falava sobre o pão,
sobre o fermento, coisas do cotidiano daquelas mulheres. Quando ele ia falar com os pescadores, ele falava da rede, ele falava dos peixes, dando exemplos ali do cotidiano daquelas pessoas. Então, ele não falava com os pescadores sobre o fermento, ele falava sobre os peixes, que era o cotidiano. Então, era a forma que Jesus nos comunicou aquelas pessoas, né, que esteve ali com ele, os seus ensinamentos, foi de forma simples, né, nos deixando aqui um exemplo. Jesus também, né, quando Jesus foi empático, quando Jesus usou a sua empatia, né, e aqui eu trouxe 3 exemplos, só para ficar gravado. Teve vários, né, mas ia passar o programa inteiro falando sobre esses exemplos de empatia de Jesus. Então eu trouxe 3, né, que foi lá na passagem da mulher adúltera. Jesus não julgou aquela mulher. Ele viu toda a cena, ele participou de toda a cena e ele não julgou. Ele acolheu aquela mulher. E na passagem de Zaqueu, né, Jesus ele percebeu o arrependimento de Zaqueu e ofereceu a ele uma renovação. Então, Jesus foi empático naquele momento, né? Usou a empatia. E com Pedro, né? Mesmo após, né, Pedro tendo negado Jesus, Jesus o perdoou e ainda lhe deu uma missão, né? Ele só não só perdoou, como também lhe deu uma missão. Então, Jesus usou dessa empatia várias vezes. Então, nos deixando aqui esse exemplo, né, de sermos empáticos com todas as pessoas que vêm até nós. E aí eu vou fazer uma pergunta a vocês, né? Vocês já se sentiram, né, assim, mal interpretado, né, dizendo alguma verdade? Como está a comunicação entre vocês, entre os seus familiares, entre os colegas de trabalho? Quando vocês vão se comunicar com alguém, essa pessoa está nas redes sociais ou está ali prestando atenção? Para vocês, quando alguém vem lhe contar algo, vocês abandonam o celular e só conversa com aquela pessoa prestando atenção? Ou está lá, né, mais preocupado em ouvir ou ver coisas virtuais? Então vamos refletir, né, sobre como está a nossa comunicação de uma forma geral. Nós, né, somos seres relacionais, nos afetamos mutuamente com nossas ações e estamos em constante comunicação. A comunicação ocorre pela integração de nossos pensamentos, sentimentos e ações, tanto aquele que exteriorizamos concretamente, como aqueles que ficam guardados em nossa intimidade, mas que energeticamente são vinculados. Então, nós, né, nos comunicamos através das palavras, através dos gestos e através dos nossos pensamentos, né, através da escrita também, né, e através dos nossos pensamentos. Lá na questão 459, né, do Livro dos Espíritos, os Espíritos vêm nos dizer, né, que os Espíritos influenciam em nossos pensamentos, às vezes até eles mesmos nos governam, né? Então,
é muito interessante essa reflexão, porque os nossos pensamentos também é uma forma de comunicação. Quais os pensamentos que nós estamos? Será que são pensamentos bons ou são pensamentos maliciosos? Será que nós estamos é, vibrando numa frequência que vamos atrair espíritos benevolentes ou vamos atrair espíritos não que estão numa condição ainda na ignorância? Então, nós nos comunicamos com os nossos pensamentos. Então, é crucial que nós vigiemos os nossos pensamentos. E aí, energeticamente, né, através dessa vibração, muitos de nós às vezes encontramos pessoas e falam, né, ora por fulano, que fulano não está hospitalizado, ou está passando por um mau momento, e nós elevamos, né, o pensamento àquela pessoa, né, nos dirigimos uma prece àquela pessoa. Então, energeticamente, nós também comunicamos, porque essa comunicação vai chegar até aquela pessoa. Quando nós começamos, né, a ter essa negatividade, a pensar na pessoa de forma negativa, vai chegar até ela. Quando nós pensamos, né, naquela pessoa de uma forma positiva, energeticamente, vai chegar até essa pessoa esses bons pensamentos através das nossas vibrações. E então, em inúmeras passagens da codificação, encontramos diretrizes sobre o bem viver, para gradativamente aplicarmos a ética cristã em nossas ações, o que nos leva à vivência da fraternidade e do amor universal. Para nos colocarmos nesse direcionamento, vejamos a recomendação de Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, na resposta da pergunta 919A. Santo Agostinho nos diz assim: concebemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. E qual é o meio de consegui-lo? Qual o meio, né, que nós temos de conseguir conhecer a si mesmo, né? E aí ele nos aconselha: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivos para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Né? Nesse trecho, né, devemos destacar essa recomendação de Santo Agostinho, né, a sugestão para avaliarmos se haveria alguma queixa de alguém sobre nós. Portanto, para aprimorar a comunicação, é importante interrogar os próprios pensamentos, sentimentos e ações, reconhecendo o impacto de nossas atitudes. No contexto da humanidade, né, compartilhada, reconhecemos que os sofrimentos, as intempéries, as adversidades e as imperfeições morais fazem parte do processo de viver, conviver e evoluir. De acordo com a escala dos espíritos, nos encontramos na categoria de espíritos imperfeitos, que, de modo geral, se caracteriza por predominância da matéria sobre o espírito e propensão para o mal e todas as más paixões que lhes são consequentes. Dessa forma, inevitavelmente, somos impactados pelo egoísmo e pelo orgulho,
com reflexos diretos na nossa vida e na coletividade, traduzindo-se em sofrimento. No mundo de expiações e provas, o sofrimento é um recurso capaz de favorecer o nosso despertar para novas possibilidades de ser e estar no mundo rumo à regeneração. De acordo com o espírito Joana de Ângeles, no livro Plenitude, psicografado por Divaldo Franco, ela nos diz: é inevitável a ocorrência do sofrimento na Terra e nas áreas vibratórias que circundam o planeta, nas quais se movimentam os seus habitantes. Ele faz parte da etapa evolutiva do orbe e de todos quantos aqui estagiam, rumando para planos mais elevados. Frente à presença do sofrimento em nossas vidas, a empatia é de fundamental importância como sustentação nesta travessia, para que seja possível o aprendizado embutido nesta vivência, bem como a transformação de ações e o aprimoramento do ser. A empatia pode ser compreendida como a disponibilidade interna para estar ao lado do outro, atentando para o que ele está vivenciando, buscando compreensão da situação do ponto de vista de quem a experiencia, com escuta interessada e compassiva, reconhecendo ali o desenrolar de um sofrimento existencial. Nós devemos, prestar muita atenção, que às vezes as pessoas vêm nos contar coisas banais de suas vidas, né? E aí nós não ouvimos aquela pessoa. Essa pessoa chega e fala que machucou o dedão do pé. E aí, banal, né? Por que essa pessoa está nos contando que machucou o dedão do pé? E aí, às vezes, por não prestarmos atenção, estarmos preocupados com outras coisas, nós já falamos com a pessoa, olha, cuidado com isso, Em vez da gente melhorar a situação, a gente ainda piora, A gente fala assim, ó, a vizinha da minha tia teve uma machucada assim e desencarnou, E a pessoa vai ficar preocupada porque, ou então, às vezes até uma coisa grave, nós estamos olhando para o dedão do pé da pessoa e a gente fala para ela, não liga não, isso aí vai passar, é coisa boba, não dá devida importância, E às vezes, por trás daquilo que a pessoa veio falar, que machucou o pé, machucou a mão, tem uma dor emocional ali que nós não prestamos atenção. Nós não sabemos, nós não perguntamos qual foi a circunstância com que ela machucou daquele machucado. Nós não perguntamos como aconteceu ou por que aconteceu aquilo. E nós também não procuramos saber o porquê talvez aquele machucado, aquele pequeno, aquela pequena ferida ali, física, pode ter ocorrido emocionalmente. Talvez essa pessoa quisesse ir em um evento e não pôde ir porque o pé estava machucado, não tinha como ela calçar o sapato que ela gostaria de calçar, ela não pôde acompanhar o filho em algum evento, um marido, ou até numa reunião de trabalho, e nós não prestamos atenção no que pode ser aquele machucado, exteriormente, no corpo físico, mas também pode ter causado algo emocional naquela pessoa, Então, é necessário fazer, presente, sempre procurar saber
por que que aquela pessoa, né, está contando aquilo para a gente naquele momento. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Para você que ligou seu rádio agora e sintonizou na Rádio Três Rios, estamos apresentando o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Quem vos fala é Ivone Rezende. E você que não sabe onde fica a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, estamos localizados na Travessa Paulino Alves, número 145, no bairro da Vila Isabel. Nossas reuniões públicas são segundas e quintas-feiras, às 20 horas, e aos domingos temos Escola do Evangelho, às 9h30. Também fazemos diversos trabalhos assistenciais, os quais vocês podem nos ajudar, se assim o desejarem. Entregamos enxovais para as gestantes carentes, cesta básicas às famílias cadastradas e evangelizadas em nossa instituição. Aos domingos, servimos um delicioso almoço para as crianças e para as mães que frequentam a Escola do Evangelho. Também proporcionamos às crianças passeios e atividades lúdicas e culturais no decorrer do ano. E todo findar de ano, fazemos bolsas de Natal com alguns itens como roupas, sapatos, brinquedos para as crianças, presente para as mães. Também fazemos bazar para angariar recursos para a manutenção dessas atividades. Realizamos também atendimento fraterno às pessoas que estão necessitando de uma conversa ou de um esclarecimento sobre a luz dos ensinamentos do mestre à luz da doutrina espírita. Quem quiser, é só agendar através do telefone DDD 24, telefone 988437822. E nós vamos continuar com o programa Uma Razão para Viver. E hoje nós estamos falando sobre a comunicação e a empatia. Como está o nosso comunicar com as pessoas, né? O nosso tema é comunicar com o coração, o poder da empatia na comunicação. Então, né, nós sabemos que é necessário, né, nós termos empatia ao comunicar com as pessoas, né, a uma escuta atenta, né, falar quando é pedido um conselho, então nós devemos aconselhar na medida do possível, né, na medida que nós conseguimos, né, auxiliar as pessoas que vêm até nós com alguma queixa, saber ouvir, né, prestar atenção no que a pessoa quer nos comunicar. Então, é necessário, né, renunciar, né, quando essas pessoas quando as pessoas vêm nos comunicar, é necessário renunciar a opiniões, críticas, julgamentos e o desejo de sobrepor o próprio ponto de vista, para então acolher verdadeiramente o ser integral, Filho de Deus. A prática da empatia está diretamente relacionada com a prática da caridade. Então, quando nós somos empáticos, quando nós paramos para ouvir o outro, faz parte, né? Nós estamos ali exercendo a caridade. Na questão 893 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos de luz: qual a mais meritória de todas as virtudes? E a espiritualidade amiga nos respondeu: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude, sempre que a resistência voluntária ao arrastamento
dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então, quando nós praticamos a caridade, né, sem interesse da pessoa retribuir, essa é a mais meritória, né, de toda essa é a verdadeira caridade. No estágio evolutivo que nos encontramos, o desenvolvimento da comunicação empática e a prática da caridade amplia nosso repertório de recursos afetivos e espirituais. Para tanto, necessitamos identificar como estamos lidando com as nossas más inclinações e como estamos nos expressando e nos posicionando diante das dificuldades alheias. Outro parâmetro essencial é o reconhecimento de como estamos lidando com o sofrimento quando ele se faz presente em nossa vida. Tem sido comum o movimento de seguir adiante na vida, sem a reflexão e os cuidados necessários para com os aspectos difíceis do nosso ser e de nossa vida, correndo o risco de negar elementos importantes de nossa encarnação e, mais ainda, deixando de realizar o aprendizado inerente àquela experiência evolutiva. O espírito Hamed, no livro Os Prazeres da Alma, psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto, nos esclarece: só podemos apoiar e cooperar se nossos estados interiores forem sensibilizados. Apenas podemos compartilhar a alegria ou a tristeza de alguém se elas também nos tocarem. Se não nos permitimos sentir medo, amor, tristeza ou alegria, não podemos reagir a esse sentimento diante das pessoas e podemos até duvidar de que elas os estejam experimentando. Então, o que o Espírito Hamed vem nos dizer aqui, né? Que nós temos que deixar também as nossas emoções transparecer. Que só quando nós deixamos, né, as emoções transparecer, né, deixar as nossas emoções, como o medo, a tristeza, a alegria, é que nós vamos conseguir se colocar no lugar do outro. Se nós nos tornarmos ali pessoas frias, pessoas calculistas, pessoas que não expressam, né, o que sente, nós também não vamos conseguir entender as outras pessoas, né? Entender o sentimento dos outros. Então, nós também temos que praticar essa empatia conosco, né? Com a gente mesmo, para podermos entender e entender o outro. Para não ficarmos na contramão da prática da caridade moral, devemos dedicar cuidados ao mundo interno, com o autoconhecimento e o progressivo desenvolvimento das virtudes do espírito. Com essa postura, estaremos nos responsabilizando pela nossa relação conosco mesmo e com o próximo, vivenciando o ensinamento: amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume os deveres do homem para com o próximo.
A comunicação empática funciona como um colo amoroso que cuida e ampara o ser enquanto ele reúne forças para o enfrentamento de suas aflições. Ser empático é apoiar e expressar confiança na capacidade de amadurecimento do espírito. E é por esse motivo, a empatia não envolve a solução do problema do próximo. Então, ser empático com a outra pessoa não vai ajudar ela a resolver o seu problema, mas vai dar um alívio, porque a pessoa vai saber, né? A outra pessoa vai saber que nós estamos ali ao lado dela. Nós paramos, nós damos, nós lhes damos, né, a atenção. E parece que quando nós exteriorizamos, quando nós falamos das nossas dores, dos nossos sofrimentos ou das nossas alegrias, né? Parece que tira um peso, né? Ou quando falamos de nossas alegrias, parece que nós transbordamos aquilo para o outro, levamos aquilo ao outro, aquele sentimento ao outro. Então, a ajuda verdadeira, sapiensal, é aquela que permite que as pessoas à nossa volta aprendam a se desenvolver, solucionando suas dificuldades por si mesmo. O ser compassivo não invade a vida alheia. Os indivíduos só mudam quando estão prontos para mudar. Assim, podemos deduzir que a comunicação empática não tem caráter salvacionista, mas sim está pautada na fé raciocinada, na fraternidade, na humildade, na compaixão e na caridade, e tem efeito restaurador, tanto para o emissor, tanto para o receptor. Esta forma de comunicação pode ser uma meta a ser alcançada por cada um de nós, com a aplicação prática de vários contextos da nossa vida. Então, se nós tirarmos ali um tempinho, né, para praticar, nós vamos conseguir. Então, nós temos que estabelecer metas, né, dessa comunicação empática. E aonde que nós podemos, né, praticar, né, ou aplicar essa comunicação empática? Nas casas espíritas, a comunicação pode solidificar a prática da caridade nas suas diversas atividades, na recepção, no atendimento fraterno, nas palestras evangélicas, nas reuniões de desobsessões, nas quais são acolhidos espíritos em estados de sofrimento, bem como nos cursos doutrinários, em que os alunos e aprendizes vão aos poucos assimilando um novo conhecimento, que muitas vezes podem divergir de seus conhecimentos anteriores, gerando dúvidas e inseguranças. Então, nós temos que, nos cursos, né, que as casas espíritas dão aos seus frequentadores, aos seus trabalhadores, tem que deixar, né, com que a pessoa tire as suas dúvidas, e a pessoa que está ali sendo o facilitador daquela reunião, tentar tirar as dúvidas, né, as dúvidas daqueles que estão ali, para um melhor, né, encaminhamento, para um melhor conhecimento, né. Nas relações familiares, nos momentos nos quais somos impactados por dificuldades de variada ordem e partilha de sentimentos, acompanhada da empatia, fortalece os laços afetivos, né? Potencializa a união e as ações para o enfrentamento
existencial a partir do reconhecimento dos limites e das possibilidades de cada um. Então, dentro da nossa família, nós temos que prestar atenção no seu filho, como ele vem agindo, quais são as suas ações, quais são as palavras que eles estão usando na hora do lazer, na hora do almoço, ou quais as palavras que eles não estão pronunciando, o porquê do silêncio, o porquê que não está tendo uma comunicação, se ele está sendo, se ele está agressivo, né? Ou a mãe, né? Os filhos têm que observar se as mães não estão sobrecarregadas com o trabalho, ou o pai, né? Às vezes chega em casa, algumas vezes embriagados. Então são sinais, né, que todos nós vamos dando, né, ao longo da nossa existência, e os familiares têm que prestar atenção nesses pequenos sinais, né, nessa forma dessa comunicação, para poder assim ajudar, né, um membro familiar, né? Nas relações profissionais, nas quais é comum a hierarquia, tanto os gestores quanto os seus subordinados enfrentam dificuldades particulares, e a comunicação empática favorece a diminuição de tensões, além de ser o suporte para que se gerencie o cumprimento das responsabilidades profissionais e os desafios particulares. Então, nessa essa comunicação, não que nós temos que saber o que está passando na casa dos nossos colegas de trabalho ou dos nossos superiores nas empresas onde nós trabalhamos, mas nós podemos prestar atenção de como a pessoa está chegando para trabalhar, né? Será que quando é perguntado alguma coisa, ou quando lhe é dado alguma ordem, né, ou algum trabalho extra, se aquela pessoa está aceitando, se ela está calma, ou se ela, né, ali fala palavras, né, de baixo calão, ou fica, ou chega no trabalho, né, silenciosa, não fala com ninguém. E aí cabe a nós, né, procurar, né, ver se aquela pessoa quer nos contar algo, se está acontecendo alguma coisa. Não a título de fofoca, tá? Porque muita gente vai querer saber da vida alheia para poder passar para frente, né? Não nesse sentido, mas no sentido realmente de apoiar, de acolher aquela pessoa. Às vezes ela está com uma dificuldade realmente em casa, ou às vezes uma dificuldade financeira, e às vezes ela vai conseguir colocar aquilo para fora e vai auxiliar. E aí o ambiente do trabalho vai ficar mais leve, né? Então, dentro das empresas onde nós trabalhamos, é importante ter essa comunicação empática. Na educação familiar e escolar, o olhar atento e interessado, que embasa a comunicação empática, permite a identificação de dificuldades e potencialidades, podendo então serem cultivadas a autoconfiança, a dedicação, o aprendizado, as amizades, as parcerias e o desenvolvimento das habilidades, né? Então, dentro das escolas, né, no nosso grupo ali escolar, né, ou grupo escolar de nossos filhos, de nossos sobrinhos, ou, né, até mesmo muitos voltam a estudar quando estão com a idade um pouco mais avançada. Então, ter essa comunicação.
empática também faz todo o diferencial, né? Nas relações de amizades, nas quais as partilhas tendem a ser mais naturalmente presente, favorece a ampliação e o aprofundamento das trocas. Nas instituições que prestam atendimento à saúde física e mental, contribui para a adesão ao tratamento e a melhora nos quadros de adoecimento, né? Então, quando nós, para quem trabalha na área da saúde, né, saber ouvir aquele paciente, né, aquela pessoa que chega para um atendimento, é de primordial importância, porque talvez aquela pessoa não esteja com uma dor. Às vezes ela só quer ser ouvida. Às vezes ela não tem quem a ouve em casa, às vezes ela não tem com quem conversa em casa, e ela vai, né, para o hospital, para as UPAs, só ali para ser acolhida, porque ali ela sabe que talvez a enfermeira ou o médico vai ouvir sua queixa, ou vai, né, vai aplicar ali um medicamento e ela vai então se sentir cuidada, ela vai se sentir acolhida. Então, os profissionais, né, principalmente da área da saúde, tem que ficar atento a esse, a ter essa comunicação empática com aqueles que procuram. Ao sentir-se compreendido na sua totalidade, com o reconhecimento de seu valor, sua dignidade e seu estado de sofrimento, o ser tem a sua esperança despertada, ou mesmo fortalecida, o que favorece o seu engajamento nos cuidados necessários com o corpo e o espírito. Na vivência religiosa efetiva, a principal função das religiões é religar a criatura com o Criador, ao socorrer os necessitados. A comunicação empática favorece a ampliação das redes de apoio tão necessárias a um momento desafiador em que vivemos, e todos nós podemos recorrer a elas quando necessitados. Elucida-nos o espírito Hernance Dufox, no livro Amorosidade e Cura na Fenda do Abandono, psicografado por Vanderlei Oliveira. Empatia é um movimento vibratório que mais progresso e realização pode trazer ao ser humano. É o caminho mais certeiro do amor legítimo. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos essa orientação. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queiram que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunha seus irmãos para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período, em mundos mais adiantados, e os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Então, eu vou deixar aqui para vocês, né, uma frase que diz assim: se aprendemos a ouvir com o coração, falaremos com mais compaixão. E assim, meus irmãos, nós terminamos, né, o nosso programa, Uma Razão para Viver, agradecidos, né, pela companhia de todos e rogando ao Pai que nos dê um findar de semana tranquilo e o início, né, de uma semana abençoada. E deixo aqui o meu muito obrigado e um forte abraço a todos. Fiquem com Deus.